pobreza menstrual afeta no Brasil 28% das pessoas de baixa renda, na faixa etária dos 14 aos 45 anos, o equivalente a uma população de 11,3 milhões de habitantes. Os números são alarmantes e mostram uma realidade de extrema desigualdade. A equipe do Jornal do Sudoeste recebeu hoje a advogada Biara Meira Dias, que discorreu sobre o assunto e reforçou a importância de leis, debate e ações que viabilizem saúde e dignidade a tantas mulheres. Confira a seguir os principais trechos dessa entrevista. Olá pessoal, meu nome é Biara Dias, eu sou advogada, coordenadora do Move Mulher Estadual, presidente do Move Mulher Brumado. Estou aqui com o pessoal e a equipe do Jornal Sudoeste para poder conversarmos um pouquinho sobre pobreza menstrual. Biara, tudo bem? Tudo bem. Bom, a senhora está à frente em Brumado do Move Mulher, um projeto que tem como foco trabalhar no fortalecimento do empreendedorismo feminino e no resgate da autonomia dessas mulheres, da autoestima. A princípio, o movimento era visto como uma extensão de um projeto político, mas à medida em que a senhora tem se envolvido em ações sociais, essa imagem tem sido revista. Nesse sentido, gostaríamos que a senhora falasse sobre um tema essencial para a vida feminina e, consequentemente, de grande relevância social. O que é a pobreza menstrual? Essa é uma preocupação do Move Mulher? Com certeza, Brina, a pobreza menstrual é uma das pautas, de política pública feminina. Quando a gente começou o Move Mulher em Brumado, a gente começou com o objetivo de trazer para cá a discussão das políticas públicas voltadas para as mulheres. E aqui a gente vê que a gente não tem discussões e a gente tem poucas políticas públicas voltadas para as mulheres. E dentre elas está a pobreza menstrual. São aquelas meninas, aquelas mulheres, aquelas adolescentes que não têm acesso ao absorvente e, mais do que isso, não têm acesso à informação. Então, muitas mulheres, infelizmente, hoje deixam de fazer suas atividades, deixam de ir à escola, deixam de ir ao trabalho, deixam de fazer, às vezes, suas atividades domésticas por conta da menstruação. E esse é um problema que a gente não ouve falar muito. E enquanto um movimento engajado em políticas públicas femininas, a pobreza menstrual é para a gente uma prioridade e um tema prioritário para poder ser tratado aqui no município de Brumado. Para vocês terem noção, a pesquisa da ONU ela aponta que no Brasil, 1 em cada 4 mulheres deixa de ir à escola no período de menstruação. Em média, isso representa 45 dias de aulas no ano letivo que as meninas deixam de frequentar. Então, um problema sério, um problema grave que ele precisa ser enfrentado também aqui no nosso município de Brumado. Certo. Qual a importância, na opinião da senhora, da discussão sobre a pobreza menstrual? A importância é essa, de a gente trazer para essas mulheres liberdade e autonomia. A mulher, quando ela está no período menstrual, como eu disse, muitas das vezes elas deixam de fazer os afazeres delas, deixam de ir à escola, deixam de ir ao trabalho. E a importância é a gente dar à mulher uma condição mínima e básica para ela conseguir ter a atividade dela, desempenhar as funções das atividades dela no período menstrual, porque muitas das vezes a gente pensa no valor de absorvente, que custa ali em média R$2. Para muita gente não é nada, mas para outra grande parcela da população isso representa um custo orçamentário no mês alto e muitas às vezes não tem nem o que comer, ainda mais condições de comprar um absorvente, e isso deve ser falado e isso é de extrema importância para a gente trazer a liberdade para as mulheres. A questão da pobreza menstrual está bem definida no inciso 3 do artigo 1 da Constituição Federal, que trata da dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais. Ainda assim, é um tema que não tem merecido a atenção dos poderes públicos. Por que, na opinião da senhora, isso acontece? Eu creio que, assim, política pública no geral, voltada para as mulheres, elas não têm muita repercussão ainda no cenário brasileiro, no cenário de Brumado, e pobreza menstrual não está fora disso. Eu acredito que isso se deve à falta de inserção das mulheres na política. Se a gente for pensar hoje em Brumado, nós temos hoje uma Câmara de Vereadores com 15 vereadores, desses 15 apenas 2 são mulheres. E as políticas públicas, elas são feitas por aqueles sujeitos sociais que têm uma consciência, do que deve ser discutido ali enquanto política pública. E um homem muitas vezes não tem a consciência da importância sobre a dignidade menstrual, da importância sobre dar liberdade para essas mulheres. Então a gente precisa que essas mulheres elas estejam na política para que elas entendam a importância. E entendendo a importância, elas tenham sensibilidade em trazer projetos de leis, em trazer ações públicas efetivas
que venham a combater a pobreza menstrual. Então, acredito que a falta de discussão sobre pobreza menstrual se deve a quem está ocupando os espaços de poder, que na sua maioria hoje, infelizmente, ainda são homens. Temos uma desequiparação grande, apesar de, em nosso município, por exemplo, nós temos mais da metade da população feminina. Infelizmente, nos espaços de poder, nós vemos o inverso. A maior parte é culpada por homens e a gente precisa reverter isso e trazer essas mulheres para a discussão para poder a gente trazer essas pautas como dignidade menstrual. Abiara, na opinião da senhora, o fato da pobreza menstrual atingir mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica justifica a afronta pelos entes públicos do princípio constitucional da dignidade humana, estendido como a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo? Com certeza, a pobreza menstrual está muito relacionada à condição econômica que aquela mulher está inserida. Porque quando você pensa em absorvente enquanto item básico de higiene, uma necessidade vital do indivíduo, ela vai estar lá na última posição da lista de itens básicos que aquela mulher vai comprar. Porque a mulher que passa fome, ela vai preferir comprar comida do que comprar um absorvente. Então, por isso que a gente tem defendido muito que o absorvente ele deve ser um item incluído na cesta básica. Se o nosso município ele distribui cestas básicas, e nessa cesta básica tem itens de higiene pessoal, como sabonete, como desodorante, escova de dente, shampoo, a gente tem de pensar também nas mulheres, porque o absorvente é um item indispensável para a higiene feminina. E isso se justifica pelo fato de que as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica precisam ter esse item indispensável e quando elas vão ao mercado escolher entre um alimento e um absorvente, ela vai escolher o alimento com certeza e é quem vai mais sofrer com essa pobreza menstrual. Principalmente as mães. Com certeza, principalmente as mães. E como reverter essa situação? Eu acredito que é com políticas públicas, né? A gente precisa primeiro trazer informação para essas mulheres. Primeiro ponto de partida é a gente informar. Tem famílias em que falar de menstruação ainda é um tabu, ainda é um assunto que não é muito falado, não é muito discutido. Então a gente precisa primeiro informar essas adolescentes que estão começando o ciclo menstrual. Além da informação, né, de informar itens básicos mesmo, de quantas e quantas horas troca absorvente, a importância de você trocar o absorvente, a importância de você ter um absorvente. Conscientizar os homens também e os meninos a lidarem com aquelas adolescentes que estão no período menstrual, né? Evitar situações de bullying, às vezes as meninas menstruam, mancha a roupa, então entender que aquilo faz parte do corpo feminino e respeitar isso como algo que faz parte do corpo feminino. Além da informação, a gente precisa aí dar condições para que as mulheres tenham absorventes. As que não têm condições de comprar e que necessitam de uma política assistencialista do governo e do município, não tem jeito, a gente vai ter que distribuir absorventes. Porque isso, como eu disse, é um item ligado não só à dignidade da mulher, mas é uma questão de saúde. É uma questão de evitar infecção, de evitar bactérias, de evitar danos ao útero dessa mulher e a higiene íntima dessa mulher. Se tratando de custos, vão ser muito maiores do que um absorvente. Com certeza. Para a saúde dessa mulher. Com certeza. Bom, há relatos de pessoas que usam até papelão, pois não têm dinheiro para comprar absorvente. Quais outras barreiras as mulheres, principalmente as adolescentes, encontram? Como eu disse, a barreira principal de quem é de baixa renda e que está ali iniciando o ciclo menstrual é a falta de informação, né? Como eu disse, às vezes a mulher não tem em casa, enquanto adolescente, a mínima explicação de que deve usar um absorvente. Às vezes a mãe dela não teve acesso a absorvente, então ela repercute ali uma prática familiar de utilizar, como você diz, papelão, de utilizar absorventes, então ela precisa entender a importância de ter um item adequado para poder cuidar dessa saúde, dessa higiene dela. O segundo ponto de barreira é a privação da liberdade da mulher. Porque se a mulher menstrua, não tem como conter esse fluxo menstrual, ela vai deixar de fazer suas atividades. Então ela vai deixar de ir à escola, ela vai deixar de frequentar o trabalho, ela vai deixar de fazer as atividades domésticas enquanto ela está ali naquele fluxo contínuo de menstruação. Como eu disse, pela pesquisa da ONU, 1 em 4 mulheres no Brasil deixa de ir à escola por conta da menstruação no período menstrual. E isso é muito. Se a gente for pensar, 1 em 4 pessoas que você conhece é muito. E isso representando 45 dias
de ano letivo também é muito, e 45 dias é aplicado na escola um conteúdo extenso. São 45 dias de conteúdo que ela perde naquela escola. Então, o impacto na vida da mulher, o impacto na vida da adolescente, o impacto educacional, o impacto de saúde são extremos. Então, as barreiras enfrentadas pelas mulheres, as principais, elas são essas, questões educacionais, questões de informação e questões de saúde. Fora que também existe uma falta de compreensão por parte dos empresários ou dos donos de comércio que não vão entender quando a mulher está nesse período. A gente até entende o puerpério, essa parte ainda é muito difícil de se entender. Mas uma menina que precisa trabalhar e que entre ela e um rapaz, ela tem ali 5 dias que ela vai estar inepta para o trabalho, ela vai perder essa vaga. Como a senhora que se envolveu na elaboração da proposta comemorou a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei de dignidade menstrual, viu o veto não só no prefeito, mas posteriormente legislativo, em votação secreta. Tornar-se em efeito o preceito legal que garantiria a distribuição de absorventes íntimos para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica do município. Nós fizemos um projeto de lei, né, junto com os vereadores, vereador Rei, vereador Boca e vereador Rubens, foram os autores desse projeto de lei. E esse projeto de lei trata de programas para a promoção da dignidade menstrual no município de Brumado. Dentre esses programas estava estipulado lá o dia 28 de maio como o dia da promoção da dignidade menstrual de Brumado. E por que é importante a gente ter um dia para isso? Porque é importante a gente falar sobre isso. Esses dias que a gente tem no ano, né, os dias de marcos de políticas públicas femininas estão aí para a gente trazer esses temas à tona. O Dia da Mulher é trazido para a gente lembrar a desigualdade de gênero, a gente lembrar o que nos levou a instituir aquele dia como Dia da Mulher. E o dia 28 de maio também traria esse marco de a gente lembrar por que a gente tem um dia dedicado à dignidade menstrual. Para a gente tratar desse tema e para a gente ver o que tem sido feito e o que resta fazer para a gente combater isso. Então, instituímos o dia 28 de maio como Dia da Promoção da Dignidade Menstrual. Colocamos no projeto de lei que o município teria que implementar políticas públicas para poder combater a pobreza menstrual, isso levando informação nas escolas, vendo os banheiros públicos se eles estão adequados à promoção da higiene íntima da mulher. E, de acordo com o prefeito é quem tem a dotação orçamentária do município, então de acordo com o que o prefeito entendesse ser viável, ele poderia aplicar a distribuição de absorventes. E essa distribuição de absorventes, a sugestão no projeto de lei é que fosse feito de acordo com o registro do CAD único, porque no CAD único tem um cadastramento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, pelo CAD único, ele conseguiria ali identificar as mulheres que estariam realmente precisando e até fazer a distribuição gratuita de absorvente nas escolas. Então, o impacto financeiro disso no município é muito pequeno, um absorvente custa R$2. Quando você faz parceria com empresas, né, com empresas públicas, a gente tem aí a Always, Sempre Livre, essas marcas de absorvente que fazem parcerias de distribuição de absorvente de forma gratuita. Se o município se empenhasse em fazer parcerias com empresas assim, eles poderiam ter um absorvente a um custo muito menor do que R$1 até. Então, o impacto orçamentário disso seria mínimo. E, infelizmente, esse projeto de lei, felizmente, foi aprovado, né, em votação aberta, porque creio eu que os parlamentares, muitos ali na bancada de situação, eles tinham medo da repercussão política que isso iria gerar de forma desfavorável para eles, então aprovaram porque a votação era aberta. Quando chegou para o prefeito vetou, né, de uma forma desumana esse projeto foi vetado, porque não geraria impacto orçamentário nenhum para o município que iria dizer como ele iria gastar para a distribuição, para operar essa distribuição de absorventes, o município quem implementaria essas políticas, e o município deveria ter a obrigação de reconhecer essa luta feminina e não foi reconhecida. Então o prefeito ele vetou, depois que o prefeito vetou, que voltou para a Câmara, como foi dito aí, a votação foi secreta. E em votação secreta, os parlamentares eles não têm mais ali um medo da repercussão social que isso vai gerar, porque a população não vai estar sabendo quem foi que votou contra e quem foi que votou favorável.
E aí tivemos, infelizmente, essa manutenção do veto do prefeito, mas isso não tem impedido que o Move Mulher continue a falar sobre o tema e que as mulheres elas tenham dado as mãos e feito uma rede, uma corrente para poder a gente combater isso no nosso município, ainda que de forma particular, porque isso deveria ser uma obrigação do poder público, garantida inclusive constitucionalmente. Principalmente neste momento de alto custo de vida, de itens básicos de extrema precarização da vida da população, como a senhora observa a situação das mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e o seu acesso a itens de higiene? Foi o que eu falei lá atrás. A pobreza menstrual está intimamente ligada à questão da vulnerabilidade social. Então, as mulheres que sofrem com a pobreza menstrual são as mulheres que não têm o que comer. Porque entre o que comer e um absorvente, elas vão preferir comprar um item indispensável à sobrevivência dela, que é a comida. Então, tratar de pobreza menstrual é, sem dúvida, tratar de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e mulheres que precisam ter acesso ao absorvente de forma gratuita, que a gente precisa que o Estado, que o município e que a União estejam engajadas em dar autonomia e liberdade a essas mulheres por meio da entrega de um simples absorvente. O que, na opinião da senhora, precisa ser levado em conta no debate sobre a pobreza menstrual? Eu acho que, voltando de novo aos índices, né? O que mais me assusta é o aspecto educacional. Né? Porque as adolescentes elas não têm condições de prover o sustento próprio. Então, você tem ali adolescentes que muitas das vezes não... Pela legislação, elas não podem nem trabalhar, né, a depender da idade. E elas não têm ali uma capacidade de ingressar no mercado de trabalho e obter o próprio absorvente. E essas meninas estão nas escolas sem ter acesso ao absorvente, sem ter como comprar e faltando aula. Então, isso para mim é o que me chama mais atenção e é um aspecto mais alarmante. E essa questão a gente vê no dia a dia, a gente vê no cotidiano. Quando a gente vai distribuir absorvente, a gente vê relatos de mulheres dizendo, de meninas na escola dizendo: olha, eu tive de sair da escola no meio da aula porque eu menstruei. E a escola não tinha um absorvente para poder entregar. Houve alguma situação que te marcou? Sim, houve. Inclusive de uma escola particular, né? A gente pensa que a questão da informação é só de pessoa em vulnerabilidade econômica. Mas teve um relato de uma menina que me disse: olha, eu tenho condição de comprar um absorvente, minha mãe tem condição de comprar um absorvente, e eu no meio da aula me vi ali, menstruei pela primeira vez. Eu não tinha... Esse não era um tema debatido em casa. E aí eu não sabia o que fazer, eu fui embora para casa. E ela menstruou com 11 anos, e hoje as meninas têm menstruado cada vez mais cedo, né? E ela menstruou com 11 anos, e talvez a família também ali na condição de avaliar aquela menina como uma criança, talvez não tenha ainda tratado do tema. E ela com 11 anos estava menstruada, voltando para casa, porque não sabia o que fazer com aquilo. Então isso me fez pensar o que as meninas, filhas de mães menos instruídas, né, com menos conhecimento, elas não passam quando elas chegam nesse período de menstruação. E essa é uma reflexão que a gente deve fazer todos os dias e que a gente deve pensar no aspecto informacional, de trazer informação para essas meninas e cada vez mais cedo, porque a menstruação está chegando cada vez mais cedo. Trazer informação para os meninos que lidam com essas meninas, para que eles entendam essa condição do corpo feminino. E de as escolas estarem preparadas também para isso. De ela poder chegar na diretora e falar: ó, aconteceu isso, menstruei, você tem um absorvente aí. E a escola poder ofertar isso e a criança poder voltar para a sala de aula e poder continuar os estudos e os afazeres dela. Perfeito. Por que é necessário dar cada vez mais visibilidade ao assunto? A gente precisa dar visibilidade ao assunto porque é um assunto, como você disse, pouco falado. Né? Estamos em 2022 e desde que eu retornei para a cidade de Brumado, esse é um tema que tem sido tratado de um ano para cá. Então, nós menstruamos há muitos anos. A nossa Constituição é de 88. Nossa Constituição é extremamente garantista, extremamente social. E traz desde 88 uma obrigação do poder público de promover dignidade também para as mulheres. E a gente
nessa condição de mulheres, de pessoas vivendo o ano de 2022 ainda tendo de falar de dignidade menstrual e começando a falar de dignidade menstrual agora. De uma forma muito básica. De uma forma muito básica. E que a gente não tem implementação, por exemplo, quando a gente vai olhar para o município de Brumado, como eu disse, não tem implementação de projeto nenhum para poder falar de dignidade menstrual. Não tem uma palestra, não tem informação, não tem distribuição de absorvente. Não conseguimos sequer implementar no nosso município um dia como dia para falar da dignidade menstrual, um dia no ano inteiro. Então, é uma questão que a gente está levantando a bandeira pela importância de trazer liberdade para as mulheres, mas mais do que isso, para que as pessoas elas tenham um conhecimento dos seus direitos e o conhecimento de um tema importante que não é falado. E aquilo que não é falado, aquilo que não é discutido, a gente não consegue modificar. Que não é evitável, né? Não é uma escolha menstrual. A Biara, com a omissão do poder público em Brumado, a senhora pretende assumir o protagonismo nas iniciativas para que esse direito seja garantido? Sim, a gente já tem até feito isso até antes da aprovação do projeto de lei. A gente tem aí um auxílio de Luísa, que é sexóloga, né? Ela trata muito bem do tema. E aí, Luísa é engajada também nesse tema. Nós unimos forças e começamos a montar as campanhas de arrecadação de absorvente para distribuição de forma particular para as mulheres. E aí estamos entrando aí na terceira campanha. Na primeira campanha a gente já fez, distribuímos para a comunidade de Taquaraí. A segunda a gente fez para a PAI, né? Distribuímos lá na PAI para alunas e mãe de alunas, irmã de alunos, né? E na terceira agora a gente está na terceira campanha de arrecadação, arrecadando absorvente de forma particular mesmo, das pessoas que querem doar, para poder sermos canais de distribuição e de alcance dessas mulheres que estão precisando desses absorventes. Qual é o sentimento no ato da entrega? O sentimento é um sentimento assim de, além de dar liberdade para as mulheres, é um sentimento de dar conhecimento, porque, como eu disse, as mulheres elas não têm nem conhecimento que elas têm direito de receber um absorvente. Então, quando você chega para falar de política pública feminina, ela se dá conta do quanto ela é violada, do quanto ela é esquecida pelo fato de ser mulher. É um despertar, assim, muito, que nos emociona muito, de ela dizer, olha, eu sou mulher, eu menstruo, e isso é um fato que deve ter relevância pública e que eu preciso ser olhada pelo fato de menstruar e de não ter condição de ter um absorvente. Então, é um direito meu ter um absorvente. É um direito meu ser vista enquanto mulher. É um direito meu ser tratada de uma forma diferente dos homens e que haja uma correção social para que eu tenha uma equiparação de gênero e que eu consiga estar na sala de aula em igualdade com o homem, que eu consiga estar no mercado de trabalho em igualdade com o homem. E esse despertar nos emociona muito porque falta o básico, que ela entender que ela é detentora de direitos enquanto mulher. Já conta ou tem expectativa de contar com o apoio e participação de outros movimentos sociais, entidades e voluntários? Sim, como eu disse, Luísa já nos auxilia, né, sobretudo no aspecto da informação. Porque quando a gente leva absorvente, a gente não leva só absorvente, a gente leva informação também, de que aquilo é um direito dela, né, e mais do que isso, sobre o aspecto da saúde íntima, sobre o aspecto da importância de a gente falar do tema. E Luísa ela tem nos ajudado nesse aspecto informacional, né, de trazer essa consciência do corpo feminino. E temos aí a arrecadação também de várias mulheres, às vezes de forma individual, né? Uma contribui com 2 absorventes, outra contribui com 3, outra contribui com 4. Tivemos aí as filhas de Jó também que nos auxiliaram com uma quantidade boa de absorventes. E de 1 em 1, de 2 em 2, de 4 em 4, a gente multiplica em 100, 200, em 300 e a gente já chegou à arrecadação de quase 1.000 absorventes aqui no município de Brumado. Uau! Acredito que essa rede de apoio que vocês oferecem às meninas é, inclusive, uma porta para outras questões, né? Para ouvir um abuso, inclusive, essa confiança. Bom, você pretende avançar nessa proposta incentivando e participando de ações, palestras, por exemplo, em escolas e entidades, visando conscientizar as pessoas da importância de discutir o tema? Sim. A questão é o espaço que a gente tem para isso, né? Poucas pessoas abrem espaço para a gente falar
de direito feminino. Quando a gente vai para a dignidade menstrual, o espaço fica ainda mais reduzido. Porque parece que, não sendo um tema de menor relevância, mas parece que toda vez que é abordado o direito feminino, é abordado apenas a questão da violência doméstica. Né? E mulher tem várias outras, que é o extremo. E a mulher ela não precisa chegar ao ponto de ser agredida fisicamente e às vezes de chegar a ser morta para poder a sociedade olhar e ver que ela tem direito. Ela tem direitos que vão muito, em outro extremo, né? Em outra ponta da vida da mulher, como a questão da dignidade menstrual. E a mulher menstrua todos os meses e, como você disse, não é uma escolha, né? A mulher ela menstrua todos os meses e a gente não tem encontrado muitas portas para poder trazer esse tema. E a gente até agradece aí o Jornal Sudoeste de estar sensível a essa causa, né? E as escolas públicas a gente teve a intenção de, com o projeto de lei, levar esses programas para as escolas públicas, né? Principalmente nas escolas públicas municipais, porque as pessoas que mais precisam de formação, acreditamos sejam as meninas que estão ali entrando no ciclo menstrual, né, que estão se deparando com aquilo pela primeira vez. E essas meninas, elas estão, na maior parte das vezes, pela idade escolar, nas escolas chefiadas, governadas pelos municípios. E o município, ele não tem dado espaço para poder a gente discutir sobre isso. Então, é uma intenção do Move Mulher levar isso para as escolas estaduais, para as escolas municipais, para todos os espaços que a gente puder discutir sobre isso. A questão é quem está disposto a discutir sobre pobreza menstrual e sobre a dignidade da mulher nesse aspecto. Bom, como essas iniciativas podem fazer a diferença na vida de mulheres afetadas pela pobreza menstrual? Volto ao que eu sempre digo, dignidade menstrual é liberdade. Quando a gente vê as propagandas de absorvente, não é à toa que a gente vê aquelas propagandas de absorvente, qual é o tema central das propagandas? Liberdade. Né? Com absorvente tal, você consegue fazer tudo no seu dia, você consegue malhar, você consegue ter as suas funções e no final dos dias você se sente protegida, você se sente limpa, você se sente seca e segura. E tratar de dignidade menstrual é, sobretudo, tratar de liberdade, fazer com que essas mulheres elas tenham segurança, elas tenham liberdade, elas se sintam protegidas e elas se sintam prontas e não tratar a menstruação como um empecilho para qualquer atividade que elas venham a desempenhar. Abiara, em nome da equipe do Jornal do Sudoeste, eu te agradeço pelo seu tempo, pelo espaço, pelo alerta que você fez, pelas informações e também pelas iniciativas que você apresentou. Para a gente poder finalizar essa conversa, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu quero agradecer o espaço mais uma vez, porque, como eu disse, não é todo mundo que está disposto a discutir sobre dignidade menstrual. E é um tema assim, de extrema relevância se a gente for pensar no quantitativo feminino e que isso ocorre todos os meses. Então, todos os meses a gente tem várias mulheres aí precisando de absorventes. O que eu quero deixar como resposta é que a gente, enquanto mulher, a gente precisa criar uma corrente para poder tratar a dignidade menstrual e para poder implementar políticas, né, que combatam isso. Se a gente não tem um governo municipal atento a isso, se a gente não tem políticas públicas no nosso município, isso não deve impedir que a gente faça. Tanto é que estamos aí no Move Mulher na terceira campanha de arrecadação. Quem não souber onde doar, pode entrar em contato com o Move Mulher, porque a gente recebe esses absorventes, fazemos a distribuição e fazemos a quantificação dos absorventes, a divulgação de onde foi distribuído. Fazemos essa ponte, esse caminho para poder arrecadar os absorventes e entregar para quem realmente precisa. E queremos fazer um apelo também para as mulheres que elas possam doar de forma individualizada também para as mulheres que elas conhecem, que não têm condições de comprar absorvente. Às vezes uma vizinha, às vezes uma pessoa que conhece da zona rural. A gente precisa ter esse olhar atento e a gente precisa olhar essas mulheres com mais sensibilidade. Quando formos doar uma cesta básica, vamos lembrar daquele absorvente que ficou faltando, que a mulher também precisa ali todos os meses. Então, obrigada pelo espaço, foi um prazer estar com vocês. Ainda mais falando de um tema tão importante como dignidade menstrual. Obrigada. Obrigada, Biara.